Então vamos começar a edição lá, criando algumas. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar os links, né, para eu ter uma linkagem aqui entre componentes, para vocês entenderem como que a gente faz uma navegação utilizando o React, as rotas, né, do React. Então, para exemplificar isso, eu vou vir aqui no meu projeto, criar aqui um novo diretório dentro de do source, chamado componentes, ou components, né, em inglês. E dentro dessa pasta componentes aqui, tá, eu vou adicionar, eu vou até alterar, depois eu vou jogar esse apps para dentro ali, ó. Eu vou criar dentro dessa pasta componentes, eu vou colocar aqui uma pasta chamada home, na verdade é home.js, né, que é o nosso arquivo, ele vai ter a extensão JS. Eu vou criar um componente dentro desse arquivo. Vou criar um componente também chamado alunos, para a gente poder ter aquela página para listar e cadastrar os alunos. E vou criar mais um componente sobre, chamado, uma página que mostra algumas informações sobre o projeto, tá? Para a gente fazer uma navegação. Então, eu vou ter que criar uma forma de navegar entre esses componentes aqui que eu vou criar, tá? Então, inicialmente, esses componentes, não, na verdade, não está pronto ainda, né? Eu preciso criar, então, cada um deles. Eu vou vir primeiro criar aqui o home. Eu vou vir, para a gente criar um componente, ou a gente utiliza uma classe, ou utiliza uma função. Então, o primeiro passo, eu vou criar uma função aqui, chamada home, e vou dar um return. Eu vou abrir parênteses, tá? Para fazer aqui a criação do elemento. Vou retornar uma div. Dentro dessa div aqui eu vou colocar um parágrafo por enquanto. Só um texto comum, que ó, esta é a página sobre. Para a gente testar, para ver se está funcionando corretamente. Tá? Para a gente poder importar esse componente lá no nosso app, né, na página app ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um export default home. Fazendo isso, eu consigo importá-lo no outro arquivo, tá, para poder usar. Então, se eu quiser vir aqui, por exemplo, olha, em app, e quiser usar esse componente aqui, eu posso fazer um import, fazer isso aqui, ó, import home from, e aí eu coloco o caminho dele. No caso, está dentro da minha pasta components, que eu criei ali, né, components. Home. Então eu consigo importar aqui, olha, o home from, eu coloco o caminho aqui, components.home, tá? E aí eu consigo utilizar, caso eu queira incorporar esse componente aqui, por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui, ó, consigo adicionar ele como se fosse uma tag, tá? E ele vira um componente, tá? Repare o que vai acontecer se eu fizer isso aqui, lá na minha página. Vai atualizar aqui, tá? Uma vez que eu compilo lá, atualiza, sincronizando ali. Então repare que apareceu aqui, olha, a parte que estava lá dentro do arquivo home. Eu incorporei aquele componente, né, que é apenas um texto, dentro desse componente app principal aqui onde eu estou utilizando, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Mas, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse componente aqui, na verdade não é isso que eu quero fazer. Eu vou colocar, uh, vou criar aqui uma lista enumerada para eu poder fazer uma linkagem com os outros componentes, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no home. Eu vou criar um componente, eu vou até copiar aqui, ó, só para a gente fazer 3 componentes diferentes. Então esse aqui vai ser o sobre.
Então, já está aqui, tá? Esse aqui é o home, né? Deixa eu colocar esse aqui, é a página home. E alunos também, eu vou criar aqui um componente chamado alunos. Vou falar, essa é a página para cadastro de alunos. Por enquanto só vai ter isso aqui, tá? Lembrando que eu tenho que alterar aqui também, ó. Alunos, na verdade, né? O sobre aqui, ele vai dar um export aqui em sobre. E no home, vai dar um export em home. E aí eu consigo fazer o import aqui dos 3 componentes, tá? Eu vou copiar essa linha aqui, olha, eu vou só alterar o nome. Que é o sobre, ele vai importar sobre. E aqui, alunos, ele vai fazer o import de alunos. Só que eu não quero que apareça os 3 uma vez. Então eu quero criar um link, tá? Um menu ali para eu poder selecionar qual página, qual componente que eu quero que apareça em determinado momento. Então, para fazer isso, eu posso fazer simplesmente, né? Eu vou colocar aqui uma lista, aqui, olha, um L. Dentro desse UL, vou colocar os itens da lista. Tá? Para esse aqui, eu vou chamar aqui de página inicial. Vou criar mais um aqui para cadastro de alunos. E vou criar mais um para sobre. Tá? Vamos ver aqui. Por enquanto não vai ter nada demais na nossa página, né? Deixa eu abrir aqui. Vai atualizar para a gente. Então repare que ele já criou aqui 3 itens, tá? Tá centralizado por causa do CSS. Vou até apagar o CSS para não ter nenhuma interferência aqui no início. Vou vir aqui no apps.css. Posso até apagar esse arquivo, mas eu vou só apagar o código. Eu vou apagar tudo que está aqui dentro, deixar vazio, tá? Não vou usar o meu código. Posso tirar essa referência também aqui, ó, do import, por enquanto, não vou precisar. E para a gente ver como que ficou aqui, como que vai ficar, né, a nossa página. Então agora ela ficou alinhado aqui para a esquerda, né, um padrão sem CSS nenhum. E aqui que eu vou colocar os nossos links para criar uma rota para cada um dos componentes que eu criei ali, tá? Então eu tenho 3 componentes. Quando eu clicar no primeiro, ele vai para home. Quando eu clicar no segundo, ele vai para o componente alunos. Quando eu clicar nesse terceiro aqui, ele vai para o componente sobre. E eu vou criar uma rota para cada um deles aqui. Tá? Para o home, ele vai ficar assim mesmo. Para alunos, eu quero criar essa rota aqui para ele poder acessar. E sobre, eu quero criar essa rota aqui. Tá? Barra sobre. Bom, e para a gente fazer os links aqui para cada uma das rotas, nós vamos utilizar aqui um pacote, um módulo, né, do React chamado React Router DOM. E tem uma página aqui desse módulo, né, dessa biblioteca, que tem aqui todo tutorial explicando vários exemplos, né, de uso, mostra aqui vários sites que utilizam essa estrutura. Aqui no site mostra já alguns exemplos, ó, utilizando aqui os recursos desse módulo. Tá? Você pode ir lendo aqui que ele vai dando alguns exemplos, tá? E se você quer ver realmente como utilizar, seguindo o tutorial, né? O próprio site também tem uma boa documentação aqui, tutoriais que você pode utilizar. Ó, tem aqui um overview, para você ter uma ideia de como funciona. Ó, você pode ver alguns exemplos e tem aqui como que você utiliza, como que você instala o módulo aqui no seu projeto, tá? Então é só dar um npm install React Router DOM, como é a versão 6 atual, tá? Tá aqui a versão selecionada. E aqui já está um exemplo de como utiliza, tá? Então vocês podem seguir essa página aqui. Eu já vou lá no projeto, já vou fazer aqui o import, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui para parar a aplicação. Vou executar aqui o comando npm install React Router DOM 6, tá? Ao executar esse comando,
a biblioteca vai ser instalada aqui no meu projeto. Enquanto instala aqui, eu vou dar uma pausa, tá? Vou instalar. No meu caso, acabei de instalar aqui, já fechei o terminal. E agora eu posso utilizar a biblioteca, tá? E dentro dessas chaves aqui, eu vou colocar alguns componentes que a gente vai usar. Então eu vou importar a biblioteca do React, Router DOM. Tá? E os componentes que a gente vai usar aqui para poder fazer a rota, o roteamento, alguns deles, né? Existem algumas opções também de navegação, tá? Mas o principal que a gente precisa aqui, nesse caso, né, é o browser router, routes, link e o route, tá? Vou salvar aqui, olha, eu vou mostrar, abrir o terminal para a gente rodar depois a aplicação, tá? Mas eu vou colocar, por enquanto, a gente não está usando, por isso que ele está, nem os componentes de cima que a gente está usando, tá? Por enquanto. Mas o que a gente vai fazer agora? Para cada uma dessas linhas aqui, ó, para cada item, a gente vai criar um link para ele criar uma rota e aí depois a gente vai abrir um componente de acordo com cada rota que a gente criou. Então, eu vou colocar aqui, olha, dentro do LI, uma tag chamada link, tá? Que é assim que a gente utiliza para criar, para fazer, né, é como se fosse um href, tá? Uma linkagem para ele alterar a URL da página ali. Então eu vou colocar aqui to, dentro do link a gente tem um parâmetro chamado to, e aqui a gente coloca o que a gente quer. Página inicial, como ela é a raiz, né, eu vou deixar aqui sem caminho nenhum, apenas com a barra mesmo. E vou fazer a mesma coisa para os demais. Ó. Então eu vou colocando aqui, ó, no cadastro de alunos, eu vou criar um link também, eu vou chamar alunos. Vou fechar aqui o link. E a mesma coisa aqui para o sobre. Eu vou chamar de sobre. E vou fechar aqui o barra link. Certo? Quando a gente faz isso, né, vou rodar a aplicação novamente. npm start. Quando ela executa aqui, eu vou explicar para vocês aqui. Ó, já terminou de rodar. Eu vou explicar que essa parte aqui do link, né, a gente precisa colocar dentro de um browser router, tá? Então eu vou copiar esse componente aqui que a gente vai usar e vou adicionar aqui acima e abaixo, vou abrir uma tag acima e uma outra abaixo aqui desse browser router. Vou colocar aqui, ó, em cima desse UL. Vou abrir aqui e lá embaixo eu vou fechar, tá? Feito isso, ó, vou compilar agora, vou salvar o projeto, ele vai atualizar. A gente vai ver lá na página como que ficou. Então vou abrir aqui a nossa página, ó, repare que agora já tem os links. Aqui, olha, se eu clicar em página inicial, a rota, né, o caminho aqui, ele coloca na raiz. Se eu clicar aqui em alunos, a rota muda para alunos, e se eu clicar aqui em sobre, ele muda para barra sobre. Então é assim que a gente cria ali um link para poder alterar a rota que está atualmente aqui. E agora como que a gente faz com que, de acordo com a rota que está aqui, apareça um determinado componente na nossa tela? Então a gente utiliza aqui uma outra tag, tá? Vou mostrar agora para vocês, que é o componente routes aqui. Dentro dele a gente pode colocar várias rotas e associar a componentes para cada uma das rotas que foram criadas, tá? Então para fazer isso, basta a gente utilizar aqui dentro do mesmo browser router, por exemplo, eu posso colocar aqui um routes, vou abrir e fechar, tá? E dentro desse routes aqui eu coloco cada uma das rotas que a gente tem. Então, para a gente poder criar a rota, né, eu preciso indicar aqui o caminho que essa rota... Para essa rota, se eu estiver no caminho da raiz, o que vai acontecer? Eu quero que ele execute aqui o elemento home. Pera, deixa eu colocar aqui. Home. Posso colocar apenas a tag home dessa forma aqui, ó. Tá? E vou fazer a mesma coisa para os demais componentes, ó. Então, no caso, eu quero que esse aqui seja a minha página inicial, né? Então, eu vou deixar esse aqui, vou colocar o atributo index aqui para indicar isso.
tá? Eu vou fazer o mesmo para os demais aqui, tá? Então, o próximo aqui é o alunos. Eu quero que, quando eu estiver na rota alunos, eu quero que abra o componente alunos. E quando estiver na rota sobre, eu quero que abra o componente aqui, o elemento que a gente criou, sobre. E quando eu salvo agora sim eu tenho uma rota associada a um componente. Ó. Repare que agora ele já parou os avisos, porque agora eu já estou usando todos os imports que a gente fez aqui, tá? Todas as componentes. E vamos ver como que ficou lá na página, tá? Então, abrindo a página aqui, ó, já está aqui na página inicial, que é a index. Se eu clicar em alunos, ó, já alterou aqui a rota para alunos e o componente alunos também apareceu aqui. Se eu clicar aqui em sobre, o componente sobre apareceu, a rota mudou. Então é dessa forma que funciona aqui a questão de roteamento, tá? Utilizar rotas aqui para poder alterar o componente que aparece na tela. Tá? A gente consegue fazer também uma navegação entre componentes, tá? Utilizando o link. Ok? Bom, e é isso. E nesse menu aqui eu fiz baseado em link, utilizando uma lista, tá? Mas eu poderia fazer aqui um menu mais elaborado, utilizando uma barra de menus. E é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, como que a gente cria uma barra de menus, inclusive utilizando alguns recursos do React Bootstrap, que já vem com alguns templates para a gente poder explorar, ok? Vou explicar como que funciona isso no próximo vídeo.